Olá pessoal, nós estamos iniciando mais um programa aqui, conversando com líderes, conversando com pessoas, né, do ramo do comércio, executivos. E hoje o nosso entrevistado é o senhor, eu vou tratar aqui como senhor, apesar dele ser jovem, Dedé. Veja só, o Dedé, ele é dono de uma barbearia, por nome Barbearia de Castro. Ele tem 41 anos de idade, é casado, tem um filho, tem 22 anos de profissão, morou em Mauá por 23 anos, atualmente mora em Ribeirão Pires. Ele é piauiense, tem 5 irmãos e tem uma história de sucesso. 4 irmãos. 4 irmãos, né? Isso. 4 irmãos com ele, 5. Então nós vamos estar aqui entrevistando ele, conversando sobre a trajetória, como ele iniciou, né? Como foi o início da sua carreira, onde ele está hoje, quais os objetivos e os sonhos. Fique conosco, acompanhe essa entrevista. Com certeza você vai aprender lições que nortearão a sua vida. Boa tarde, Dedé, tudo bem? Boa tarde, gostaria de agradecer aí o convite e também espero que a nossa história aí possa estar ajudando aí algumas pessoas que estão buscando crescimento, que estão buscando aí de repente estar crescendo aí e ter um resultado interessante. Legal. Dedé, nós vemos que hoje muitos jovens querem ter uma história de sucesso. E eu vejo você é um jovem, um cara jovem, tranquilo, né? E hoje está estabilizado, está num ponto muito bacana, muito legal. Mas como que se deu a origem do seu negócio? Como que isso começou? Eu sei que não começou com tudo, né? Tem uma história de superação. Como foi esse início para você? Conta para nós essa história, Dedé. Olha só, tudo começou assim muito simples, né? Eu aí com meus 16 anos, morava aqui no bairro do Itaparque mesmo, aonde com 16 anos eu nunca tinha cortado cabelo na minha vida, né? E aí foi quando uns amigos, teve um rapaz aí que ele tava com uma máquina de cabelo, de corte de cabelo, e aí ele tava procurando alguém ali no meio que passasse a maquininha no cabelo dele, né? Porque a pessoa que cortava o cabelo dele não tava lá. E aí ficou chamando um em outro, e aí ele ficou insistindo comigo, né? Corta meu cabelo. Não, mas eu não sei cortar o cabelo, nunca cortei cabelo, né? Você nunca tinha cortado? Nunca tinha cortado. E aí eu peguei e cortei o cabelo dele. Fui lá, passei a maquininha, embaixo, em cima, um número diferente e tal. E aí quando eu terminei, ele falou, rapaz, ficou bom. E aí de lá pra frente, aí começou as pessoas me procurar, passa a maquininha no meu cabelo, corta meu cabelo. E aí quando pensa que não, na minha casa começou a fazer fila de pessoas para cortar o cabelo, né? Só que na época a nossa situação era muito difícil, né? Então às vezes um detalhezinho de nada fazia muita falta pra gente, né? Aí a minha mãe começou a reclamar que mas você tá cortando o cabelo de tanta gente, tudo de graça, né? Vai gastar energia, né? Então, e aí foi quando eu comecei a cobrar. Quando eu comecei a cobrar, como as pessoas ao redor também era tudo muito simples, todas as pessoas eram muito simples, ninguém foi mais. Falei, nossa, e agora? E aí foi quando eu peguei e comecei a cortar, continuei cortando o cabelo deles, só que na casa deles, né? Tudo de graça. E aí as pessoas, faz o curso, é legal, você leva jeito e tal. Só que na época, essa profissão era uma profissão muito discriminada, né? Aonde uma pessoa, as pessoas jovens não queriam cortar cabelo, né? Achava que era coisa de mulher, né? Alguma coisa assim, e aí eu me fechava um pouco para isso. Só que aí o que acontece? O tempo foi passando, a gente foi ficando mais velho, o desemprego na época também era muito grande. E aí foi quando eu resolvi fazer o curso.
Só que eu sempre fui assim, né? Quando começo a fazer alguma coisa, eu procuro fazer com muita determinação, com muito empenho, né? E aí foi quando eu coloquei na minha mente que eu ia fazer o curso de cabeleireiro, na época era cabeleireiro, né? Eu lembro que eu fiquei tão ansioso que eu nem dormia direito à noite, ansioso, querendo chegar logo o dia, né? E aí fui na escola, já tinha ido na escola e tal, e eu marquei o dia, comprei material para começar. E essa escola foi lá em Mauá, lá no centro de Mauá. E eu lembro como se fosse hoje, comecei num sábado. Lembrando que no sábado, na sexta-feira, para amanhecer o sábado, eu não dormi essa noite. Ansioso. Tava muito ansioso, querendo chegar logo, querendo saber como que ia ser, né, tal. E aí comecei a sair de casa cedinho. Eu lembro que na época eu trabalhava de ajudante de caminhão, fazia entrega, ganhava R$10 na época, numa entrega. Só que às vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã para fazer a entrega, quando chegava lá não tinha entrega. Aí eu tinha que voltar e eu saía e não ganhava nada. Nossa. Então às vezes dava aí R$30 por semana, 20 por semana, dificilmente dava aí R$40 por semana, né? E aí foi quando, e continuando o assunto lá, e aí fui de manhã, a escola na época era 8h30 da manhã, cheguei lá às 7h30, uma hora antes, de tão ansioso que eu tava. E aí fiquei lá na praça esperando a escola abrir, e aí nisso na época veio um senhor do meu lado e ficou conversando, né? Ele parecia, eu não lembro, né, mas ele era evangélico. E ele era de alguma, eu não lembro a denominação da igreja, mas aí ele começou a conversar, perguntou o meu nome, perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei para ele falou, poxa vida, legal, parabéns, tão jovem, né, já preocupado com a profissão, boa sorte para você, e eu não tenho dúvida que pelo seu jeito você vai fazer muito sucesso na sua profissão. Ele me falou aquilo, mas eu fiquei com tanto gás, com tanta convicção, que aquilo ali só... me ajudou muito, fantástico, né? Muito bom. E aí abriu a escola, fui lá. Eu lembro ainda como se fosse hoje. No primeiro dia eu cortei 10 cabelos, exatamente 10. Para quem está começando numa escola, é muita coisa, né? E ali para mim, aí no final, né, a dona da escola chegou, me parabenizou, falou parabéns para você. Né? Eu não sei de que escola você veio, não, eu não vim em nenhuma escola, eu só cortava em casa, né? Mas a partir dali começou, né? E aí fiquei muito entusiasmado, querendo crescer. E aí com 2 meses eu consegui pegar o meu certificado. Quando eu comecei eles falaram que era de 6 meses a 1 ano. Com 2 meses eles deram o certificado para mim. E aí eu já fiquei muito entusiasmado, né? Porque eu falei, poxa vida, eu acho que vai dar certo. Aí foi quando, depois que eu peguei o certificado, a dona da escola pegou e falou, Carlos, a gente vai ter agora um campeonato de cabeleireiro, só de pessoas novas que acabaram de se formar, vai ser lá em Santo André, na Associação do Cabeleireiro, e eu gostaria de estar convidando você para estar representando a nossa escola. E aí eu fiquei assim, eu falei, tá bom, eu vou sim, mas, né, como que vai ser, será? Aí fui. Aí chegando lá, tinha, eu não lembro exatamente, mas eram mais de 20 cabeleireiros. Fiz lá o meu trabalho, eu lembro que na época eu comecei a fazer um desenho no cabelo, e na época era muita novidade, as pessoas não conhecia bastante pessoas que faziam, né? Poucas pessoas faziam na época. E aí começou a aglomerar. Quando eu olhei, tinha mais ou menos aí umas 15, 20 pessoas ao meu redor. Rapaz. Como eu não tinha experiência, eu comecei a tremer. Tremendo, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí parei um pouco, fui lá no banheiro, tomei uma água, respirei e falei, meu Deus do céu, eu não posso tremer, eu tenho que continuar firme nesse trabalho. E aí foi quando
eu respirei fundo, fui pra lá, fingi que não tinha ninguém na minha frente. Aí fui lá, terminei o que eu tinha que fazer lá. E aí no final, graças a Deus, eu consegui ficar em primeiro, né? Eu consegui ficar em primeiro, foi muito bom, foi um incentivo muito grande. Eu falei, nossa, agora eu vou montar o meu salão, né? E eu acho que vai dar certo. E aí comecei a procurar salão e tal, e achei um salãozinho na Avenida Itaparque, bem pequenininho, com 12 metros quadrados mais ou menos, muito simples. Só que aí eu não tinha dinheiro para nada, não tinha como montar, porque eu estava trabalhando, só que aí só que era muito pouco, né? E aí quando eu ia pro curso, muitas vezes eu não tinha dinheiro, tinha que ir a pé. Eu tinha que ir a pé, voltava a pé. Eu lembro que uma vez eu estava na escola fazendo curso, e aí tinha uma senhora que ela vendia, uma vendedora de bolo, que ela chegou e começou a oferecer os bolos, né, para as pessoas e tal. E naquele dia eu tava com fome. Rapaz. Nossa. Que história, Dedé, que história. Que história. E aí tava com fome, ela pegou, chegou e falou, você vai querer? Eu falei, quero, só que eu não tinha dinheiro. Nossa. Rapaz, para aí um pouquinho, porque... Isso faz parte, nós estamos aqui, gente, é uma história que mexe com a emoção. Aqui é realidade. É para vocês verem que ninguém começa com tudo, vem de baixo. Hoje o Dedé está estabilizado, ele vai contar daqui a pouco como ele está hoje. Eu tenho a honra, né, de cortar o cabelo com ele, ver hoje o salão dele, e vocês estão vendo como começou. Então tudo tem uma história, né? Ele abriu mão de muitas coisas, teve dificuldade lá no começo. Então que essa história venha servir de encorajamento para você que está assistindo a história de um desbravador, de um vencedor, de um guerreiro, tá? De um guerreiro que superou, suportou algumas situações da vida para chegar onde está. Bom, realmente quando a gente começa a contar a história, começa a lembrar das dificuldades, a gente fica emocionado mesmo, né? Mas olha só, e aí foi quando eu peguei esse pedaço de bolo da mulher, e aí ela ficou esperando ali e tal, eu pagar. Eu falei pra ela, olha só que eu não tenho dinheiro, posso trazer amanhã? Ela ficou olhando pra mim assim, tipo assim, já pegou, né? E aí ela pegou e falou, não tem problema não. Aí quando foi no outro dia, meu pai, ele me deu o vale transporte dele, eu vendi, e aí eu fui e paguei pra ela, né? Depois daquele dia ela falou, pode pegar, só que aí eu não peguei mais, né? Porque eu fazia de tudo pra não passar mais por aquele momento, mas não tinha como, era difícil, né? E aí o que acontece? Resolvi montar esse salão, só que como eu não tinha condições, eu montei de sociedade com uma irmã da minha mãe, uma pessoa que morava em outro estado. Ela veio para São Paulo, ela já tinha essa profissão há muitos anos, ela veio para São Paulo e eu falei, vamos montar junto, né? Só que como ela tinha vindo para cá, ela não se adaptou. Então ela ia viajar, ela sempre estava voltando para a cidade dela e ficou comigo no salão. E aí de repente ela pegou e resolveu ir embora para a cidade de onde ela veio, Brasília. E aí ela, como todas as coisas do salão era dela, ela pegou e tirou tudo. Porque também ela precisava, né? Aí ela tirou tudo e eu fiquei sem nada. Nossa. Com o salão. Falei, poxa vida, e movimento não tinha ainda, né? Porque isso aí mais ou menos com uns 3 meses. Lembrando que no primeiro mês eu tinha um aluguel para pagar, né? Paguei aluguel, me sobrou R$ 37,50. Eu lembro como se fosse hoje. Tudo, eu comprava uma vassoura, eu comprava um pano, eu anotava ali no caderno, e aí sobrou isso aí, R$ 37,50. No segundo mês, eu não lembro exatamente, mas foi um pouquinho menos de R$60. E no terceiro mês, eu não me recordo, mas foi melhorando. E aí, quando eu chegava em casa, minha mãe, e aí, filho, quanto você fez hoje? E aí
Ah, eu fiz tanto. Falei, nossa senhora, hein? Quando vencer o contrato você vai ter que entregar esse salão. Aí quando deu... E aí foi passando. E aí hoje, quanto deu? Deu tanto. Falei, poxa vida. Quando vencer o contrato daqui a um ano você vai entregar esse salão. E eu sempre pensei na minha cabeça, né? Poxa vida. Tantas pessoas conseguem, né? Eu percebo que tem tantas pessoas nessa profissão conseguiram. Por que eu não vou conseguir? Eu posso até desistir desse lugar, desse ponto, mas eu não vou desistir da profissão. Fantástico. E aí, quando deu mais... Aí quando... lembrando que quando essa tia minha, ela saiu e levou todas as coisas dela, eu consegui comprar uma cadeira... Eu ganhei uma cadeira que estava no fundo do quintal de uma costureira. Nossa! E essa cadeira estava toda enferrujada e tudo, né? E aí tinha alguns pontos que precisava fazer solda. E aí eu fui na tapeçaria, e aí ele pegou essa cadeira e deu os pontinhos de solda e arrumou lá pra mim e deixou ela mais ou menos. Essa cadeira eu consegui trabalhar com ela, não chegou a 7 meses, mas ela até quebrou quando um cliente estava sentado nela, né? E aí a partir dali eu já estava mais ou menos, né? Conseguia tirar aí uns 150, 200 reais por mês, mas aí eu consegui comprar a cadeira, uma cadeira nova, né? Simplesinha, mas consegui comprar, nova. E aí a gente foi indo, trabalhando, com muita dificuldade. Aí quando deu mais ou menos, aí quando foi para vencer o contrato, aí o movimento já estava legal, o salão já estava bom, eu já ganhava mais ou menos o valor de uma pessoa que trabalhava numa empresa, um ajudante, né? Eu falei, poxa vida, no primeiro ano tá assim, então eu vou seguir em frente que eu acho que eu tô no caminho certo. E aí a gente foi sempre fazendo curso, né, tentando melhorar. E aí quando deu mais ou menos 2 anos, o meu movimento estava muito bom. Muito bom. Graças a Deus estava muito bom. E aí foi quando, com 2 anos eu consegui comprar um carro. Com 2 anos e meio, antes de 3 anos eu consegui comprar um terreno. Comprei uma moto também, através disso aí, né? E aí o que acontece? A partir dali a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo. E a gente sempre procurando trabalhar da maneira mais correta, da maneira mais profissional possível, né? Agradecendo sempre a Deus, porque eu percebo que tem muitas pessoas que pedem demais e não faz a sua parte. De verdade. Né? E a partir do momento que a gente só pede e não faz a nossa parte, eu acho que Deus não vai fazer a parte da gente, né? Ô Dedé, como que surgiu esse nome que está estampado na sua camisa, na sua máscara, De Castro, né? É De Castro? É De Castro. D de Dedé, de Dedé. Né? Que as pessoas me conhecem como Dedé. E Castro é o meu sobrenome. Castro é o meu sobrenome. Aí eu resolvi juntar os dois para ficar uma coisa mais diferenciada, né? E fala um pouquinho para nós Hoje você está bem localizado na Avenida Itaparque, tem um salão nobre, né? bem estabilizado, bem elaborado. E você está trabalhando também, abrindo um estúdio, né? E uma escola. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Exatamente. Olha só, esse ponto que eu comecei de 12 metros quadrados, eu resolvi mudar, né? Eu falei, poxa vida, eu quero mudar para um lugar maior, né? Porque eu acho que a gente não deve, de repente, estar acomodado com o resultado. A gente tem que estar sempre procurando coisas novas, sempre crescer, né? E aí foi quando a gente veio para esse espaço maior, e através desse espaço foi um sucesso incrível, muito bom, a clientela aumentou. E aí através disso eu falei, poxa vida, né? Isso me ajudou muito, mudou a minha vida, né? Eu consigo de repente ajudar a minha família para algumas coisas, e eu acredito que eu posso estar retribuindo isso de alguma maneira. E aí foi quando resolvemos aí abrir a nossa escola, a Perfect Barber,
Perfect Barber. Perfect Barber. Através da nossa barbearia, a gente resolveu montar essa escola, onde eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Eu acredito que tem pessoas aí que têm talentos para mexer nessa profissão, para trabalhar nessa profissão e de repente não descobriu ainda, né? Sim, então, sim. Através disso aí, bem pertinho das pessoas aqui, então eu acredito que vai estar ajudando bastante. E a gente vai estar inaugurando aí mais ou menos daqui lá pro mês de setembro, outubro, comecinho de outubro, e eu acredito que vai estar ajudando aí muitas pessoas e para estar fazendo a diferença aí na vida de cada uma delas. Legal. Dedé, a gente percebe na convivência contigo, você é uma pessoa muito pé no chão, muito equilibrada. Qual o conselho que você deixa para essa juventude que está vindo, mas que muitas vezes quer começar com tudo, né? Já quer ganhar o mundo no primeiro dia. Você abriu mão de muitas coisas, passou muitas coisas. Ou seja, teve vontade de comer um bolo e não tinha um dinheiro para pagar. Enfrentou barreiras adversas. Qual o conselho que você deixa para essa juventude que está vindo hoje, que quer ser um vencedor na vida, quer ter uma profissão? Qual o conselho que você deixa para eles? Na verdade, eu acho que a vida ela é uma escolha, né? Então, a partir do momento que você deseja crescer na sua vida, ou seja, você escolhe uma profissão, a gente tem que ter o pé no chão e entender que isso não é da noite para o dia. O resultado, ele vem através de trabalho, através de esforço, através de dedicação, né? Por quê? Porque quando você chegar naquele resultado, você vai valorizar. Você vai, de repente, dar mais valor para aquilo que você conseguiu, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante para as pessoas que estão começando é ter paciência. Paciência, sempre trabalhar da maneira mais correta possível, com honestidade, com o pé no chão. As coisas não acontecem do dia para a noite. Procurar sempre ser melhor, não melhor do que A ou B, mas sim ser melhor do que a si próprio a cada dia. Porque aí o resultado é só consequência do trabalho. O resultado vai acontecer quando as pessoas menos imaginam, né? Então é isso que eu falo para as pessoas que de repente estão começando, que pode ter certeza que o resultado logo aí vem. Legal. Gente, nós estamos aí nessa entrevista com o Dedé, um homem que começou a história interessante, né? Do nada ele estava lá e alguém pediu, corta meu cabelo. E ali nasceu um exímio cabeleireiro, um homem fantástico, um profissional qualificado e que tem feito a diferença na região. Dedé, nesse tempo de profissão que você tem já 22 anos, você teve frustração, decepção, em algum momento pensou em desistir ou não? Desistir não, mas na verdade eu não sei se foi frustração, mas a maior dificuldade minha mesmo foi quando eu começou a acontecer uns assaltos lá no meu estabelecimento. E aí eu lembro como se fosse hoje, era mais ou menos as mesmas pessoas. Teve uma vez que as mesmas pessoas foram lá 2 vezes e aí eles assaltaram lá, né? Teve cliente lá que assaltou, roubaram também os clientes e tal. E aí foi quando, eu acho que isso aí foi a maior dificuldade que eu tive, foi isso aí, né? E isso depois que já estava com resultado interessante na barbearia. E aí com isso fez com que eu falei, eu acho que através disso aí eu vou embora, porque eu tô arriscando a minha vida, né? E voltar da cidade que eu nasci. Mas aí graças a Deus foi passando, né? Isso foi um período aí de mais ou menos um ano e meio. Aí passou e graças a Deus lá pra cá nunca mais aconteceu esse tipo de coisa, né? Então a maior dificuldade foi isso aí, porque era com sequência esse tipo de acontecido, né? Entendi. Gente, estamos chegando no final dessa nossa entrevista, mas eu gostaria de ouvir do Dedé sobre essa escola. Essa escola, ela vem para capacitar qual tipo de pessoas, Dedé? As pessoas que têm uma idade para se inscrever na escola, já tem um valor determinado, tem dias.
Como que vai ser Tá. esse processo da sua escola? Tá. Olha só, eu costumo falar que para a gente escolher uma profissão não tem idade, né? Então, para todas as idades, e essa escola ela vai funcionar de segunda a sábado. Lembrando que sábado, geralmente que tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, e aí não dá para fazer durante a semana, aí dá para desenvolver o curso sábado o dia inteiro. Ou então a pessoa pode estar escolhendo meio período de segunda a sexta, ou seja, das 9 a 1 e depois o período da tarde das 2, 1 hora, 2 horas a gente vai estimular o valor, mas aí dá para desenvolver nesses períodos aí, né? E agora a data não está ainda exatamente definido, mas eu acredito que mais ou menos daqui 1 mês e meio, no começo do mês de outubro, eu acredito que já vai estar iniciando já, né? E valores ainda eu não tenho, um valor estimulado, né? Mas logo aí, mais ou menos daqui 1 semana, a gente vai estar fazendo os últimos ajustes e aí a gente já vai estar sabendo mais ou menos o valor, né? Legal. Gente, então a gente entrevistou hoje aí o Dedé Castro, né? Uma pessoa extraordinária, um vencedor na vida. Inclusive eu te convido, você que ainda não cortou o cabelo, com essa figura aqui, ó, interessante, impressionante, uma pessoa fantástica. Qual é o endereço do seu salão, Dedé? Avenida Itaparque, número 3149. 3149, venha fazer uma visita, você vai ser muito bem atendido, muito bem recebido, né? Corte de primeira. Dedé, faça aí suas considerações finais, sua palavra final, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer aqui o pastor Rogério, parabenizar pelo trabalho, né, que ele tem feito aí, eu acredito que vai estar ajudando muitas pessoas aí, e dar um recadinho para você, né, para você de repente que tem um sonho, para você que pensa em crescer na vida, não desista porque a partir do momento que a gente não tem sonho, a gente deixa de viver. Então tem que buscar, tem que correr atrás, não é fácil, mas pode ter certeza que o resultado é garantido. Show! Obrigado, gente. Dedé, obrigado. Falou!